Final de jogo no Allianz Parque e o Palmeiras bate o São Paulo por 4-0, consegue reverter a vantagem construída pelo tricolor no primeiro jogo da final do Paulista e se consagra campeão do Paulistão de 2022. Pois é, torcida palmeirense, o Abel Ferreira tinha um plano. Depois do jogo de quarta-feira, todo mundo já dava o São Paulo como campeão. Eu mesmo comentei no último vídeo que achava muito difícil do Palmeiras conseguir reverter essa vantagem, mas o Abel Ferreira deu um jeito, deu um nó tático no tricolor do Rogério Ceni e conseguiu levar mais um título aí para o Palmeiras. Então o jogo acabou de acabar, acabou recentemente, faz alguns minutos, e eu já vou fazer aqui a resenha, essa análise, tecer alguns comentários de uma maneira breve do que foi essa partida, do que foi esse último jogo do Paulistão de 2022. A torcida do Palmeiras estava já colocando muita pressão no início do jogo, assim como a do São Paulo fez quarta-feira no Morumbi. Então já indicava que o Palmeiras ia ter um apoio muito forte das arquibancadas e que iria com tudo para cima do São Paulo para conseguir o resultado o quanto antes, para conseguir marcar os gols, até porque precisava tirar uma vantagem de 2-0, precisava fazer no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis e no mínimo 3 para conseguir a vitória no tempo normal. Então o Palmeiras começou muito em cima do São Paulo, já antes dos 10 minutos teve aquele lance polêmico do pênalti, então já era uma oportunidade de abrir o placar. Pouco tempo depois o Jandrei fez aquele lance maravilhoso de 2, 3 defesas seguidas em um lance só. Então isso mostrava a superioridade do Palmeiras na partida, já mostrava o domínio alviverde na partida e indicava que seria muito difícil para o São Paulo resistir essa pressão sem ser vazado em nenhum momento até o final do jogo. Então, aos 20 do primeiro tempo, o Palmeiras consegue o primeiro gol numa jogada de escanteio curto. Aí a gente vê o trabalho do Abel ensaiando as jogadas, um escanteio curto. O Palmeiras abre o placar com o Danilo. Pouco tempo depois, aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma jogada pelo lado esquerdo do São Paulo, o qual foi muito fraco nesse jogo, o qual deixou muito a desejar nessa partida. O Dudu deitou e rolou em cima do Wellington, por aquele lado esquerdo, fazendo dupla com o Rafael Veiga, muitas vezes conseguiu criar muitas jogadas, levar muito perigo para o gol do São Paulo. E aos 28 do segundo tempo, em mais uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo, a bola sobra para o Zé Rafael na entrada da área, ele finaliza, a bola bate na trave e entra. E em 28 minutos, a vantagem que o São Paulo tinha construído no primeiro jogo se foi totalmente. O Palmeiras já conseguiu os dois gols, deixou o placar agregado empatado em 3-3 e aí já se tornou uma situação muito mais confortável para a equipe alviverde e revertendo uma pressão aí para o tricolor, revertendo uma pressão para o São Paulo, que tinha uma vantagem de 3-1 e aos 30 do primeiro tempo já não tinha vantagem nenhuma, ia precisar se expor, ia precisar sair para o jogo. E dos 30 até os 45 do primeiro tempo não foi diferente do que foi a primeira etapa toda. O Palmeiras marcando em cima, com as linhas muito bem avançadas. Em vários momentos o Gustavo Gomes era o último jogador mais recuado na linha do meio campo, então mostrava como o Palmeiras estava bem avançado, empurrando o São Paulo para trás e o São Paulo aceitando passivamente essa pressão. Então terminou o primeiro tempo dessa forma, uma pressão muito intensa do Palmeiras, o Palmeiras indo muito para cima do São Paulo, criando bastante jogadas, levando perigo, conseguindo os 2 gols e poderia até ter conseguido o terceiro já na primeira etapa. E no intervalo o cenário era esse: ou o São Paulo acordava, ou o São Paulo se ligava para o jogo, o São Paulo entrava para a partida, ou o Palmeiras ia conseguir virar sem dificuldades. E já no início da segunda etapa, já no início do segundo tempo, o Palmeiras consegue o terceiro gol, em mais uma vez uma jogada pelo lado esquerdo com o Dudu, driblando, indo para cima do lateral esquerdo do São Paulo, Wellington, rabiscando, cruzando, e aí o Rafael Veiga chega infiltrando na área como se fosse um centroavante, só empurra a bola para o gol, e o Palmeiras consegue já o terceiro gol aos 47 minutos, né, aos 2 minutos do segundo tempo. O Palmeiras já tinha assumido a liderança do confronto, já tinha feito 3-0, já estava 4-3 no placar agregado, e aí o Palmeiras encontrou a situação que mais gosta, uma situação extremamente confortável, de compactar as linhas lá atrás e tentar explorar com muita velocidade os contra-ataques, que é o que o São Paulo ia precisar ceder. Afinal, o São Paulo ia precisar sair para o jogo para fazer pelo menos um gol, para tentar empatar de novo o confronto e tentar levar para os pênaltis. E nesse momento o Palmeiras abaixa um pouco as linhas, né, diminui o ritmo do jogo,
e o São Paulo tenta criar sem nenhuma efetividade e o Palmeiras continuava tendo o controle do jogo, não deixava o São Paulo criar, arriscava os contra-ataques, levava perigo nos contra-ataques, mas já era de uma forma mais controlada, mais cadenciada, sem tanta intensidade, porque já tinha a vantagem que precisava, já conseguiu reverter um resultado que era muito difícil. E para ser sincero, imagino que todo mundo que assistiu o jogo sabia que o Palmeiras estava mais próximo de fazer o quarto gol do que o São Paulo de conseguir uma reação. E não foi diferente. O Palmeiras tendo um desempenho tático excelente, um trabalho do Abel para esse jogo maravilhoso, a consciência dos jogadores para essa partida, a concentração dos jogadores do Palmeiras para essa partida foi invejável. E o Palmeiras, em uma saída de bola errada do São Paulo, o Palmeiras sobe as linhas, faz uma marcação individual na saída de bola, consegue recuperar, e aí o Rafael Veiga faz mais um gol. Numa saída de bola errada do São Paulo, o Rafael Veiga faz mais um gol. O Palmeiras faz 4-0 no placar e praticamente sela o campeonato, praticamente sela o título pro Palmeiras. Aí era só questão de tempo para esperar a partida acabar e aí a torcida alviverde poder comemorar mais um título do Abel, mais um título desse elenco tão vitorioso que é o Palmeiras atualmente, e mais um título para um trabalho muito bem feito, um trabalho muito consistente do Palmeiras como clube, do Palmeiras como diretoria e do Palmeiras como comissão técnica e jogadores. Um trabalho que já vem aí o Abel no seu terceiro ano no comando do Palmeiras e vem colhendo os frutos de um trabalho organizado, de um trabalho pensado, de um trabalho planejado. E agora comentários mais individuais, né, sobre a partida. Do lado do São Paulo, foi um time irreconhecível. O que sobrou quarta-feira, que foi a vontade de vencer, a raça, a entrega dos jogadores, a gente não viu hoje. Apesar de ter resistido no começo do jogo, não ter impedido o Palmeiras de abrir o placar logo no começo da partida, cedeu muito facilmente no decorrer da partida, faltou de fato muito ânimo dos jogadores, parecia que os jogadores do São Paulo estavam aceitando passivamente as investidas do Palmeiras, as agressões do Palmeiras e não conseguiam reagir. Foi realmente uma partida muito apática do São Paulo e eu particularmente me incomoda esse tipo de postura, mesmo não sendo meu time, porque é uma final de campeonato, contra o maior rival, o time tinha uma vantagem muito boa de 2 gols, né, uma vantagem de 3-1, então era só jogar com consciência, com frieza, com sabedoria, com experiência para controlar a partida e se sagrar campeão, mas faltou ânimo, faltou vontade, talvez, né, não sei dizer o que aconteceu, mas além dessa questão emocional, faltou também um desempenho tático para a equipe do São Paulo, a marcação do time foi muito falha nesse jogo, né? Os 3 primeiros gols saíram por erros de marcação, saíram em cruzamentos, em jogadas trabalhadas lá perto da área, em triangulações pelo lado esquerdo. O lado esquerdo, como eu falei, foi muito falho nesse jogo. O último gol do Palmeiras, então, uma saída de bola totalmente errada, totalmente patética. E não tenho o que dizer, do lado do São Paulo foi um time irreconhecível, eu esperava que o São Paulo ia dificultar muito o jogo para o Palmeiras, ia conseguir ser campeão segurando, né, essa equipe do Palmeiras que é tão bem treinada, que é tão forte, mas a gente viu totalmente o contrário, um São Paulo apático, um São Paulo desmotivado e que mereceu a derrota, aceitou a derrota desde o começo da partida. De destaque negativo individual para o São Paulo, talvez eu diria o Wellington e os 2 volantes, né, o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia, que vinham numa crescente muito grande na competição, fizeram excelentes jogos contra o Corinthians na semifinal, contra o Palmeiras no primeiro jogo da final, mas que hoje não conseguiram entregar esse desempenho e acabou prejudicando muito a equipe do Tricolor, né? O Wellington, como eu falei, o lateral esquerdo, talvez tenha ficado muito exposto nessa partida, faltou uma cobertura de algum volante, de algum zagueiro, faltou um auxílio na marcação, mas de fato ele não conseguiu entregar o desempenho que entregou nos últimos jogos. Mas é normal, não estou aqui para queimar o moleque, são jogadores ótimos, jogadores excelentes e que tem tudo para dar mais alegrias pro São Paulo ao longo da temporada. Só que nessa partida acabaram deixando a desejar e culminaram na derrota do Tricolor. Do lado do Palmeiras, eu acho que faltam elogios para qualquer pessoa para definir o que foi essa partida. Uma partida dos jogadores extremamente concentrados, extremamente motivados. A torcida fez uma festa maravilhosa, botando muita pressão no rival e simplesmente não tem o que dizer. Taticamente foi impecável. O Palmeiras fez o que quis durante o jogo. O Palmeiras começou o jogo pressionando,
subindo as linhas, dificultando a saída de bola do São Paulo, dificultando a construção ofensiva do São Paulo, criando oportunidade de gols já no começo da partida, chegando sempre com 5, 6 jogadores para concluir as jogadas. O Dudu, o Rafael Veiga, inspiradíssimos, colocando calor ali na zaga do São Paulo, dificultando muito a vida dos defensores do São Paulo. O Danilo tem uma função espetacular, tem uma função importantíssima nesse meio campo do Palmeiras. Ele auxilia muito na saída de bola, na marcação ele é um leão, corre o campo inteiro, está sempre dando combate e muito merecidamente fez o primeiro gol. É um jogador que é realmente muito importante para o Palmeiras, para esse esquema do Abel. O Abel não tem nem o que falar, eu comentei no Twitter que o Abel de retranqueiro não tem nada, é muito fácil ficar apontando o dedo, criticando o Abel, que ele é retranqueiro, que ele é muito defensivo, mas nesse jogo ele não teve nada de retranqueiro, ele abriu mão ele saiu da zona de conforto, que é jogar de fato mais recuado, com as linhas mais baixas, e botou pressão para cima do São Paulo porque precisava dos resultados. É um treinador muito estudioso, muito estrategista e que merece, com total méritos do próprio trabalho, esse momento que o Palmeiras vive já de 2 anos de títulos, de vitórias, porque é muito por mérito do Abel. O Abel merece isso, é um treinador excelente, como pessoa ele já se mostrou também ser uma pessoa maravilhosa e ele merece esse momento. Os jogadores do Palmeiras também compraram a ideia do treinador e de fato são merecedores de todas essas glórias que o Palmeiras vem conquistando. E de desempenho individual do Palmeiras, né, de fato positivo, fica aí destaque para o Dudu, para o Rafael Veiga, para o Danilo, o próprio Gustavo Gomes gosta muito desses jogos, foi excelente comandando o time ali atrás da marcação. O desempenho tático, mais uma vez, invejável, é de se elogiar o que o Abel consegue fazer com esse time do Palmeiras, é de se elogiar a consciência tática que esse time tem. Botou pressão no primeiro tempo, depois que conseguiu os 3 gols, já recuou um pouco mais, voltou para a zona de conforto e ainda assim estava levando muito perigo nos contra-ataques e mesmo marcando mais recuado, aproveitou uma oportunidade do São Paulo saindo de bola um pouco desatento, recuperou a bola e fez o 4º gol e se consagrou campeão, 25º título do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Então é isso, parabéns ao Palmeiras por mais essa conquista, parabéns à torcida alviverde. Para a torcida do São Paulo eu imagino que fica um gosto muito amargo na boca, porque tinha uma vantagem grande, né? Tinha grande chance de ser campeão, mas acabou perdendo a partida, e não só perdendo, né? Tomando uma goleada, foi uma partida irreconhecível do São Paulo, uma partida vexatória, mas faz parte, em futebol é assim, alguém tem que ganhar. E parabéns para as 2 equipes que protagonizaram 2 jogos de Campeonato Paulista, protagonizaram uma final de Campeonato Paulista num todo muito boa, muito movimentado, não foi um jogo truncado, foram praticamente 2 goleadas para cada lado, né, nos 2 jogos, e foi assim uma final de campeonato que vai ficar marcada aí para a história, 2 jogos muito bons de se assistir. Então, torcedor palmeirense, comenta aí embaixo o que vocês acharam da partida, se estão felizes com mais um título, se já estão acostumados de tantos títulos que ganharam. Torcedor São Paulino, comenta o que achou do jogo, o que faltou para o São Paulo, por que o São Paulo foi tão apático nessa partida, foi tão irreconhecível. E muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.